O curso basicamente está dividido em duas partes. Vocês têm aí alguns casos clínicos, eu vou falar sobre o exame, alguns aspectos fisiológicos do sangue, que não tem jeito, a gente tem que recapitular isso até para entender muitos desses aspectos serão abordados. E a segunda parte a gente vai trabalhar esses casos clínicos, são casos reais, tem alguns que só são hemograma e tem outros que têm exames complementares. Então, só para a gente entender que cenário nós estamos. Boa parte das pessoas não saem de casa de manhã e falam assim, olha, hoje eu vou fazer um hemograma porque eu estou a fim de fazer um hemograma. É muito difícil isso acontecer. A gente tem duas situações que levam o sujeito a fazer um exame laboratorial, geralmente. Ou ele está num quadro de urgência, tem algum problema e o médico, por vezes, não consegue entender qual é o problema só com a avaliação clínica, que é olhando para ele, conversando com ele, etc. E a outra situação que é quando o sujeito quer fazer uma avaliação da sua saúde, né? Ou em alguns outros casos, aí o indivíduo já está em tratamento, quer ver resposta ao tratamento, mas basicamente é isso. Ou o cara quer fazer um check-up ou ele tem alguma demanda específica, seja porque está monitorando o tratamento, ou está passando mal, ou algo do jeito. A gente tem que lembrar o seguinte, quando o paciente vai ao médico e aí ele faz uma avaliação clínica, e geralmente o cara não consegue nem, ele não lembra nem do nome do paciente, né? Ele nem conversou direito com o paciente e falou, ó, faz o seguinte, faz esses exames aqui, você volta. Ele nem avalia de fato clinicamente o paciente. A gente sabe disso, principalmente quem faz uso da rede pública de saúde, que as consultas são cada vez mais meteóricas, né? 2 minutos por cada paciente. E aí ele faz aquele pedido de exames e manda o sujeito para o laboratório para fazer a coleta. Quando ele faz isso, ele está fazendo uma pergunta ao laboratório, concorda comigo? Então, por exemplo, se ele solicita ureia e creatinina, que são 2 exames que conseguem avaliar como os rins estão funcionando, a pergunta que ele está fazendo no laboratório é, o sujeito tem algum problema renal? E esse problema renal já é importante? Cabe a nós, no laboratório, lançar mão de todas as estratégias, com controle de qualidade, melhor tecnologia, etc., para responder essa pergunta. Porque muitas vezes é com base nesta resposta que nós damos, é que ele vai adotar alguma conduta terapêutica. E a gente sabe que hoje tem muito médico que, se tiver algum médico na plateia que me perdoe, eu estou falando dos muitos que não são tão bons médicos, que são basicamente exame dependente. Eles não conseguem propor nenhuma terapia, eles não conseguem chegar a conclusão nenhuma se não tiver um conjunto de exames. A população, de uma forma geral, até que é leiga, acha que quanto mais exames o médico pede, melhor ele é. Eu costumo dizer que aquele que pega o formulário e coloca xizinho em tudo, é porque ele não sabe o que ele está procurando. Às vezes eu me deparo, principalmente lá no hospital, como tem muito residente, eles pegam assim, o sujeito tem câncer de fígado. Então, se eu sabidamente o sujeito tem um problema hepático, e é um tumor neste caso, então tem um conjunto de exames, a gente chama de perfil, que permite avaliar aquele órgão, as alterações e intercorrências da sua alteração. Não, ele vai lá e pede todos os exames. Você fala, mas poxa, o sujeito está infartando para pedir CK, CKMB, que são enzimas que avaliam perfil cardíaco? Não, não está, né? Ele tem um problema hepático. Mas como ele, na sintomatologia que o paciente relatou, ou às vezes nem conversou direito com o paciente, ele fala, bom, vou pedir tudo o que vir, ou seja, eu estou atirando em tudo, atirei no que vi e acertei o que não vi. Isso é ruim, de certa forma, porque se a gente imaginar, mas eu pago o convênio deveria cobrir tudo, mas o poder público também, né, no seu financiamento deveria dar conta. Isso é desperdício de recurso. O laboratório é excelente, quanto mais exames nós fizermos, mas isso evidencia que o sistema tem dificuldade de fato avaliar o paciente. Bom, então no caso do hemograma em particular, quando ele nos manda, o hemograma é um exame mais geral, que permite ter uma visão um pouco mais ampliada do paciente, diferente de exames mais específicos como ureia, creatinina, ALT, AST, que avaliam órgãos específicos. E aí, muita gente, até dada a característica do hemograma, e até o exame de urina 1, né, que é muito solicitado em urgência, etc., as pessoas acabam negligenciando bastante a sua análise. Principalmente quando o sujeito está começando a trabalhar, porque ele fala assim, nossa, mas o equipamento liberou, está tudo tão bonitinho,
Quer dizer, o equipamento é perfeito, ele não falha. Às vezes a gente tem essa... Ele falha e quando falha, falha feio. E se você não conseguir detectar aquilo, às vezes você libera verdadeiras aberrações. Como eu já ouvi assim, olha, eu fui fazer a glicemia do paciente, deu 0, eu pedi para repetir, porque lógico, nesse caso deu 0 de glicemia, de glicose no sangue, eu pedi para repetir. E o aparelho repetiu e reproduziu o resultado, 0 de glicose no sangue. Aí eu remeto à base, alguém consegue sobreviver com 0 de glicose circulante? Não. Então quer dizer, o aparelho errou feio, a pessoa foi lá, pediu para repetir, mas como ele tem uma reprodutibilidade enorme, né, ele é capaz de reproduzir o mesmo resultado, embora esteja errando, a hora que ela pede para repetir, ele repete e libera o resultado de 0. Caberia o quê? Isso é incompatível com a vida, óbvio. O cara pode estar passando mal como for, mas 0 de glicose nunca. Enfim, né? Então vamos ver o que está acontecendo. Provavelmente é o meu método. Ou o equipamento não está calibrado, o reagente contaminou, qualquer coisa aconteceu, mas não é compatível. Eu nem vou perguntar isso para o médico, sabe? De tão absurdo que eu não vou me expor ao ridículo de dizer, olha doutor, o paciente está com 0 de glicose, aí o paciente está conversando com o médico. Né? E eu queria ver com o senhor se é compatível mesmo com a clínica. Então há determinadas coisas no hemograma, como todos os outros exames, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles são verdadeiros absurdos, que alguns equipamentos, por algumas falhas que podem ocorrer, acabam liberando, e às vezes a pessoa confia tanto no método dele, e fala, olha, esse equipamento custa R$1 milhão, ele é calibrado com reagentes importados, imagina que ele vai... Não, ele costuma às vezes dar problema de toda a natureza, e é importante o indivíduo e ter habilidade, enfim, para poder detectar essas alterações. Então vamos lá. Quando a gente fala então de hemograma, a gente está falando do exame básico e o mais importante setor de hematologia. Na urgência em particular, o cara pode não realizar nenhum outro exame, mas se o médico tiver o mínimo de sensibilidade e quiser mostrar serviço, no mínimo um hemograma ele solicita para o paciente. Então é muito... Eu lá no laboratório do trabalho, tem uma residente, óbvio, não vou falar o nome, mas é muito engraçado. Todos os pacientes, todos, seja o sujeito tem tumor cerebral, tumor de mama, todos saem com hemograma, ureia, creatinina, sódio e potássio. Todos. Aí às vezes, depois que liberou aquele resultado, ela viu que não veio absolutamente nada. Poxa, é verdade, o problema dele não tem nenhuma alteração hematológica, nem renal, e obviamente os eletrólitos estão normais. Aí vamos tirar mais sangue, vamos verificar outros exames. Então quer dizer, a pessoa não sabe o que está procurando. Ou seja, ela faz a pergunta errada ao laboratório, óbvio que as respostas acabam não contemplando, não tirando a dúvida. Por isso que solicitar o exame correto, e quando a gente pensa em fase pré-analítica, tudo começa com a solicitação do exame. Se o médico está querendo avaliar o perfil lipídico do paciente e solicita glicose, por exemplo, ele não vai conseguir obter a resposta dele. Ele estuda então a citologia do sangue periférico de forma qualitativa e quantitativa. Quando nós falamos de análise qualitativa, nós estamos avaliando principalmente as características dessas células. Em relação à quantidade, é importante porque a gente depois vai discutir ou aumento ou a diminuição do número de determinados tipos celulares indicam certos problemas. E basicamente a gente acaba dividindo a avaliação mais importante que nós fazemos em eritrograma, que é a avaliação das hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, como alguns gostam, que é sinônimo, e o leucograma, que é a avaliação tanto qualitativa como quantitativa dos leucócitos. Lembrando que antes, hoje falar de hemograma completo é quase um pleonasmo. Sabiam disso? Falar hoje hemograma completo é quase um pleonasmo, porque a gente sabe que hemograma já vem todos, tanto leucograma como eritrograma e também a contagem de plaquetas. Mas não faz tanto tempo assim, se a gente retroceder na história, que fazendo o exame manual fazia toda a diferença ser eritrograma, leucograma ou contagem de plaquetas, porque senão você ia ter que ir lá diluir, colocar na Neubauer e fazer a contagem das hemácias.
depois fazer a contagem dos leucócitos, fazer o diferencial e contar as plaquetas. Quer dizer, um hemograma completo poderia levar aí, dependendo da habilidade do sujeito, até 1 hora mais ou menos para poder sair. Hoje não, como eu disse, você coloca a amostra, ela já sai todos esses índices ou todos esses parâmetros. Às vezes alguns médicos solicitam só hemoglobina e hematócrito, eles só querem ver isso. Para a gente era melhor que ele solicitasse o hemograma, porque o equipamento já vai liberar, né? E aí só esses 2 exames, né, hemoglobina e hematócrito, acaba tendo um custo menor para o hospital e um custo para a gente acaba não sendo reduzido, porque de qualquer forma a gente fez o hemograma. Ele pode ser feito por métodos manuais automatizados. Aí todo mundo sempre fala, manual é só na faculdade. Eu nem sei para que a gente aprende aquilo na faculdade, se lugar nenhum mais no mundo faz. A gente fala que lugar nenhum no mundo mais faz, mentira, né? A gente está falando de São Paulo, Sudeste, maior estado da federação, mais rico, etc. Se a gente começar a subir um pouquinho, né, para alguns, não estou falando das principais capitais da região Norte e Nordeste, mas se você for para cidades do interior, muitos exames, principalmente bioquímicos, são realizados essencialmente usando espectrofotômetro, pipeta, etc. Né? E ainda com falta de alguns reagentes, a pipeta meio descalibrada, umas coisas do gênero. Quer dizer, a gente fala em lugar nenhum do mundo, o Brasil a gente pode dizer que tem vários Brasis dentro do mesmo país, né? Até por conta das questões econômicas e também territoriais. Bom, então, o que a gente acaba avaliando? Aquilo que faz parte da composição do sangue, né? Então, basicamente, a gente tem os chamados elementos figurados, que são os elementos que, se nós fizermos uma análise microscópica, nós conseguimos enxergar, que estão flutuando, estão diluídos no plasma, que é a parte líquida. Então, o sangue é uma mistura homogênea de líquido, onde flutuam um conjunto de células, que a gente consegue distinguir morfologicamente com um certo limite. A gente sabe que existem vários tipos de linfócito, né? Basicamente aí CD4, CD8, o linfócito B. Mas microscopicamente a gente não consegue distinguir quais são esses tipos. A gente tem que lançar mão às vezes de técnicas especiais, citometria de fluxo, para poder diferenciar. Mas microscopicamente a gente acaba dividindo. Isso é linfócito, isso é neutrófilo, é eosinófilo e assim por diante. Então, a gente, em termos celulares, tem os glóbulos vermelhos, que é o que predomina. Quando você olha para o grupo celular do sangue, que você vê predominantemente são os glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos, são sempre sinônimos. E hemácias ainda a gente encontra como hemáceas, que é também considerado correto. Glóbulos brancos, que a gente é o termo mais genérico, cientificamente leucócitos, plaquetas ou trombócitos. E aí tem gente que gosta mais de plaqueta e mais de trombócito. E a parte líquida, lembrando, isto no sangue circulante, ou até mesmo se eu obter aquela amostra, se eu uso do anticoagulante, que é o plasma, que é basicamente o soro, que ainda preserva os fatores de coagulação. E que se eu tentar olhar, tentar identificar macroscopicamente qualquer um desses compostos químicos, eu não consigo identificar. Então eu preciso também de técnicas especiais para isso. E de onde vêm essas células? Basicamente são produzidas aonde? Na medula óssea. E aí, a partir de uma célula tronco, todas as outras surgem e se diferenciam na medula. Eu vou falar muito deste processo aqui, ó, principalmente de algumas mudanças morfológicas que o eritrócito pode apresentar por algumas alterações. Mas só para vocês entenderem, todas as outras células, tanto os linfócitos como as hemácias e os demais leucócitos, surgem dessa stem cell e com um estímulo apropriado acabam se diferenciando nos diferentes leucócitos, hemácias ou linfócitos. Lembrando, e eu gosto sempre de ressaltar, para que este processo ocorra, óbvio que a saúde do sujeito, em termos gerais, tem que estar muito boa, e o perfil nutricional também, porque existem alguns micronutrientes, depois quando a gente for falar de anemia ferropriva, megaloblástica, principalmente, são em termos de anemia carencial, é o que mais incide. A gente observa que a falta de determinados micronutrientes podem
podem trazer alterações importantes. Não são todos, óbvio, não são todas essas etapas da diferenciação que a gente encontra no sangue periférico. O que a gente encontra no sangue periférico normal, ou seja, circulando, são as células que estão nesta linha. Então, desde basófilo, eosinófilo, neutrófilo, monócitos, as próprias plaquetas, eritrócitos, são as hemácias e os linfócitos. As demais formas, que são formas mais jovens, formas imaturas, eu sempre gosto, principalmente no caso do neutrófilo, de associar isto às guerras, né? Se a gente olhar principalmente para os países que vivem em guerra civil ou em guerra com os países vizinhos, eles vão recrutando as pessoas mais velhas, boa parte delas acabam morrendo em combate ou não dão conta deste combate. E é muito comum a gente observar nesses quadros de guerra, seja qual for o motivo, de repente eles começarem a recrutar crianças, né? E aí você vê aquelas imagens bizarras de um menininho de 6, 7 anos de idade com um fuzil na mão. Estas células muito jovens, que ainda não atingiram o seu estágio máximo de maturação, circulando na periferia, é mais ou menos isso. Ou seja, o organismo está tentando gerar uma resposta, ele está travando uma batalha. Quando a gente pensa em leucócito, principalmente neutrófilo, a gente está falando de combate às vezes a um agente bacteriano, não deu conta, a medula começa a liberar células imaturas para a periferia com o intuito de compor, de aumentar o número de células circulantes para dar conta desta batalha. Por vezes, às vezes você chega lá, tem 20, 30% de células muito jovens. Isto é um indício para nós e para o clínico de que a medula, primeiro, está respondendo. Isso também é um bom sinal, de que a medula é capaz de responder frente a um desafio como esse, mas é indício de que existe um problema importante a ser combatido. Se a gente pensa num quadro infeccioso, isso pode denotar uma certa gravidade no quadro infeccioso. Então, depois, quando eu falar com vocês sobre a presença de alguns tipos mais jovens dessas células, isso aqui não considerando aqueles quadros em que o sujeito, por exemplo, tem uma leucemia ou algo do gênero. Aqui a gente está falando de um indivíduo que tem, teoricamente, uma saúde regular e aí foi acometido por uma infecção e o organismo está sendo desafiado a responder. No caso das leucemias, a questão é outra e aí a presença de células jovens sempre é predominante em um número bastante exacerbado. Só lembrando que aqui eu não quero que vocês se atenham, né? Geralmente quando a gente coloca essas figuras na graduação, causa um temor, mas só para relembrar que não é um processo aleatório, é um processo que é coordenado por uma série de moléculas, de interleucinas principalmente, que permitem a comunicação entre estas células e a sua estimulação. E para a diferenciação a partir da extinção em cada uma das células, existe um conjunto de etapas e um conjunto de interleucinas que vai fazendo com que haja diferenciação. É lógico, geralmente na graduação o professor fala, você tem que aprender todas essas interleucinas, enfim, se aprende, faz a prova depois, ou geralmente decora, faz a prova e acaba esquecendo. Mas é importante, porque quando você quer promover um novo estímulo à medula, fazer com que a medula responda melhor, às vezes você faz a administração de compostos que imitam as funções dessas interleucinas, ou às vezes quando você quer promover o bloqueio dessa estimulação, você usa compostos que inibem a ação dessas interleucinas. Então aí o que eu vou observar geralmente? A redução desse conjunto celular lá na periferia, que boa parte das vezes, principalmente em tratamento contra o câncer, acaba sendo uma consequência. Você tem uma diminuição de células sanguíneas circulantes. Tudo bem? Tranquilo até aqui? A gente está fazendo um review, mas é importante até para que depois a gente consolide algumas informações. Bom, em qual tipo de amostra? Que eu queria alguém que faz coleta no dia a dia? Alguém que já fez coleta? Na faculdade? Quem fez já no curso de biomedicina ou enfermagem, enfim? Geralmente as pessoas, né, primeiro que se existe um ambiente hostil para a gente treinar a coleta, é na aula prática, né? Todo mundo acha que é no hospital que é ruim, que é no pronto atendimento que é ruim você treinar. Eu acho que na aula prática é pior.
Primeiro, porque um monte de gente falando. Tem lugares que tem alguns laboratórios que são bem adaptados para que se faça coleta. Tem lugares que se faz com o braço estendido na bancada, sem apoio nenhum, e o colega lá tremendo, parecendo que tem parkinsonismo, querendo coletar. E às vezes, já aconteceu comigo de selecionar gente para iniciação científica, às vezes até para participar de alguma coisa, falar assim: você tem experiência com coleta? Tenho. Qual é a sua experiência? Eu coletei lá na faculdade e fiz 2 coletas perfeitas. Lógico, o colega dele praticava treinamento de força, tinha um vaso que com um dardo você acertava. Quer dizer, eu sempre digo que fazer coleta em hospital, paciente desidratado, paciente de oncologia, ou paciente, por exemplo, com intoxicação por crack, cocaína, etc., esse é o desafio. Se você faz ali, você faz em qualquer lugar do mundo, porque eu desafio que qualquer um de vocês, provavelmente a gente consegue coletar, não vou dizer de olhos fechados, porque aí já seria sacanagem, mas a gente consegue coletar bem. Agora, nessas situações extremas, que é o desafio. E aí, quando nós vamos fazer coleta com hemograma, já vi casos, depois eu vou contar para vocês, do sujeito estar recebendo uma bolsa de sangue, o sujeito fechar o acesso, concentrado de hemácias, né? Fechar o acesso e aí coletar daquele mesmo vaso. Basicamente é a mesma coisa de eu lá espetar a bolsa de sangue, aspirar um pouco e mandar para o laboratório. É mais ou menos isso que acontece. Porque aí você vai perguntando: calma aí, o sujeito estava sangrando, né? Já estava recebendo sangue. Aí você vem e me traz um sangue que está absolutamente normal, então alguma coisa errada. Aí você vai investigando, o sujeito fala que coletou naquele mesmo vaso, no mesmo acesso. Então tem que começar tudo de novo, vamos coletar do outro lado. Posso coletar do outro lado? Tem um prazo, acho que 2 horas, é isso mesmo? Após. O grande problema, como é o seu nome? Débora. O grande problema é que a gente diz o seguinte, né? Que a solicitação do médico sempre é soberana. Não tem um negócio assim? Tem algum médico na plateia? Não? Não, só para eu não ficar inibido, tá? Não vou aqui, lógico, nada contra, não tem nada contra os médicos, mas o que acontece? Já aconteceu comigo, inclusive lá no hospital a gente mudou um pouco isso. O paciente chegava bem desidratado, e quando o sujeito está desidratado, teoricamente o volume hídrico do sujeito diminui, e isso também no sangue é verdade. Aí o que acaba acontecendo? Teoricamente as hemácias, é como se ele tivesse mais hemácias do que de fato tem. Coletavam sangue já imediatamente, faziam o hemograma, depois de estabilizar o paciente e após geralmente esse procedimento, solicitavam um hematócrito ou alguma coisa do gênero. E aí sempre se observava que o sujeito precisava de sangue. E aí que a gente observou que o melhor era primeiro estabilizar o sujeito, que ele tinha sinais clínicos clássicos de desidratação, então estabiliza o sujeito, hidrata, etc. E depois vamos fazer o hemograma. Porque aí você está refletindo de fato o número de hemácias dele, as características morfológicas, etc. Isto acabou mudando e melhorou. No caso da coleta, isso é verdade, teria que ser 2 horas, mas acabou de correr a bolsa. O médico está doido para liberar, mandar o paciente para casa. O pronto atendimento está lotadíssimo. Aí ele fala: faz a coleta aí já resolve isso. Doutor, precisa circular, distribuir, verificar se de fato corrigiu. Não, faz. Quer dizer, lógico, você faz, o médico está pedindo. A gente também entende que às vezes tem uma demanda, mas às vezes não corrigiu. Quer dizer, você coletou e o lugar onde recebeu é o mais fácil de você coletar. E tem gente que vai lá e coleta. Né? Então, o ideal são 2 horas depois. Alguns lugares cumprem, outros não cumprem por conta dessa demanda. Pronto atendimento é muito difícil cumprir, porque eles estão querendo liberar o paciente, às vezes está faltando lugar, o acompanhante está perturbando, está à noite. Eu também compreendo um pouco, porque assim, tem muita gente que vai para o centro, por exemplo, o hospital que eu trabalho fica no centro. A gente sabe, depois da meia-noite, 1h, não tem mais transporte coletivo para o extremo da cidade, né? E aí o cara não tem dinheiro para pagar o táxi, então ele acaba passando a noite ali. E eles querem liberar o quanto antes. Mas o certo seria isso, 2 horas depois, aí você faz o hemograma, ou até pode fazer o hematócrito e a hemoglobina, e depois você segue com a avaliação, porque às vezes precisa corrigir, pedir mais concentrado de hemácia, se for o caso, para poder corrigir.
Bom, então a gente tem preferência por sangue venoso, mas pode usar sangue arterial. A grande questão aqui é você sempre buscar o membro ou o acesso para fazer a coleta que de fato tem uma boa perfusão. Então, se o sujeito tem edema ou algo do gênero em um dos membros, você sempre dá preferência. Muitas vezes, principalmente pacientes internados já há algum tempo que têm acesso central, você pode usar o sangue de acesso central. O porém é que você primeiro tem que retirar tudo aquilo que tenha sido infundido no paciente, né? Então, geralmente se pede para o pessoal da enfermagem fazer isso, não mexam, né? Quem não é da enfermagem, não mexa no acesso do paciente, sob hipótese nenhuma, porque vai lá, fecha as torneirinhas, acaba interrompendo o fluxo do antihipertensivo do sujeito, ou até do sedativo, depois não abre, a culpa é sempre do laboratório. Então retira o excesso, aquilo que estava sendo infundido. Se estava fazendo reposição de sangue por ali, quer dizer, você tem que fechar, tirar mesmo e depois coletar. A gente usa um anticoagulante que é o EDTA, tem que respeitar sempre o volume da amostra, porque é aquela coleta difícil, geralmente o pessoal sempre manda volume aquém. Qual que é o problema? Eu posso ter ou uma hemodiluição, ou se coletar também acima do volume recomendado, pode haver formação de microcoágulo, porque o anticoagulante não dá conta de anticoagular tudo. E fazer a correta identificação. Hoje, na rotina, você vai ao laboratório fazer exame, já é feito o cadastro previamente, emite-se uma etiqueta e cola-se essa etiqueta, às vezes até antes de fazer a coleta. Só que na urgência a gente sabe que não é assim, né? Às vezes o sujeito está desacordado, não tem documento nenhum, não tem nem como identificar. Às vezes vai assim, paciente box 1. Só que a hora que você leva lá para o box 1 do pronto atendimento, o sujeito já subiu para o centro cirúrgico e você está lá procurando box 1 já é o outro, enfim. Então, acontece muito isso, né? Se a gente pensar em pronto atendimento como o Hospital das Clínicas, que recebe muito SAMU, etc., a própria Santa Casa e outros tantos, são hospitais que têm esse perfil, quer dizer, a rotatividade é muito grande, principalmente no pronto atendimento. No quarto, às vezes você está com um pedido, você não cadastra previamente. Então, quando vai coletar, uma outra, só como dica, né? Sempre olha a identificação do paciente, não olha só a medicação e número do leito. O pessoal gosta, principalmente quartos que tem vários pacientes, trocam de lugar, é uma confusão. Então, leito 1, que era leito 1 de manhã, à tarde é leito 3 e assim sucessivamente. Então, registrar o maior número de informações e avaliar a necessidade de jejum, porque no caso do hemograma, a gente tem um problema com a lipemia pós-prandial. Então, quer dizer, o sujeito vai lá comer uma feijoada, esses dias aconteceu, foi até engraçado, tinha que fazer uma aula de bioquímica, a menina tinha comido um salgado que era de calabresa com catupiry, 2 horas antes. E eu fui coletar o sangue dela, veio turvo quase. Era lipemia pós-prandial, imagina, catupiry e calabresa. Não preciso nem dizer nada. Ela ficou assustada, eu falei, mas é isso. O problema daquela turbidez, ela pode pseudo aumentar a hemoglobina. Depois eu vou discutir isso com vocês. Então a lipemia pós-prandial, quando você vai fazer, como é por absorbância, quando vai fazer a medida da hemoglobina, ela pode pseudo aumentar. Então o que a gente recomenda é pelo menos 4 horas de jejum, desde que o sujeito não tenha se aventurado numa feijoada com todos os miúdos que são possíveis, né? E aí detalhe, isto para alguém que vai fazer isso de forma eletiva, ou seja, marquei para ir lá só fazer o hemograma. Se tiver outros exames, 12 horas, 8 horas. Recentemente até foi alvo de uma reportagem, história, cai a necessidade de jejum. Não é bem assim. Cai a necessidade de jejum para alguns exames que você consegue minimizar esses interferentes. Em alguns lugares que tem metodologia para isso, e os exames que querem avaliar, por exemplo, metabolismo a partir de uma dieta, ou que podem ser influenciados pela dieta, não dá para a gente dispensar o sujeito de jejum. Bem? Pois é. Assim, geralmente o paciente oncológico não necessariamente seria... Não, é isso que eu ia dizer. Sujeito, uma coisa é a condição eletiva. Outra coisa é o sujeito que ou está sob um tratamento importante, tem um quadro de debilidade, até mesmo a criança, ou no pronto atendimento, quer dizer, a gente está falando de amostra isolada, vai refletir aquele estado do paciente. Isso é
tanto para o hemograma como para qualquer outro exame. A própria glicemia, a gente já tem valores estabelecidos para um pós-prandial, quer dizer, alguém que não seja diabético, por mais que ele tenha comido todo o carboidrato do mundo, a gente espera que não passe de 140 miligramas por decilitro de glicose. Se ele já ultrapassar os 200, seja ele tendo tomado um sorvete ou tendo feito a refeição completa, a gente já considera diabético. Então, alguns desses valores mais críticos a gente já tem corrigido, principalmente para essas condições isoladas. No hemograma não é diferente, né? Mas aí é lógico, o indivíduo entra, você faz, reflete o estado naquele momento, por vezes ele vai sofrer algum tipo de intervenção e depois no acompanhamento você verifica se é aquilo, está refletindo uma desidratação, uma perda de sangue importante, tá? Bom, então o tubo com EDTA, que é o tubo de tampa roxa, né, que quase todo mundo que vai fazer exame laboratorial acaba coletando um tubo como este, é um tubo que tem um anticoagulante, que acaba inibindo a ação de um dos fatores da cascata de coagulação, que é o fator 4. Ele acaba sequestrando o cálcio da amostra, impedindo a mudança do estado físico do sangue que ocorreria quando ele está fora da circulação. Então o sangue dentro da circulação, até para que ele possa cumprir o seu papel, ele é um fluido bem homogêneo, mas qualquer tipo de ruptura da integridade do vaso sanguíneo ou sangue fora da circulação, ele muda o seu estado físico porque tem por objetivo contribuir para estancar aquele sangramento, formando coágulo. Só ressaltando, a amostra coagulada não pode ser submetida à realização do hemograma em hipótese alguma. Estou falando isso porque, para mim, o sujeito que é responsável pelo laboratório, faz análise, etc., a primeira coisa que ele tem que ter em mente é critério de aceitação e de rejeição de amostra. Se não tiver clareza disso, o resto se perdeu. Porque se você tem problemas na sua etapa pré-analítica, isso se propaga por toda a realização do exame. E depois, óbvio, a interpretação vai ser equivocada. Já aconteceu comigo de claramente eu ver que a pessoa retirou o coágulo, coagulou, ficou com preguiça de coletar de novo, retirou o coágulo e mandou para o laboratório. Porque uma coisa é um indivíduo que tem uma anemia importante, está com um número muito baixo de massas, e não ter nenhum coágulo, você observar que há uma diminuição na densidade mesmo do sangue. Outra coisa é você ver a presença desses microcoágulos e você observar que a quantidade de hemoglobina que tem ali não é compatível, porque quando ele foi tirar o coágulo, ele acabou hemoglobinando bastante. Então esse tipo de manobra, por vezes, só ocorre quando o sujeito não tem noção de qual análise que é feita. Sabe aquela coisa, olha, eu quero fazer a avaliação da coagulação, o tubo já está coagulado. Ah, mas é só tirar a fibrina e faz a análise. Mas eu estou querendo avaliar in vitro isso que já aconteceu. Se já aconteceu, não tenho como avaliar. Bom, então eles podem vir em pó e líquido. Hoje, antigamente, não faz tanto tempo assim, a gente reaproveitava o tubo, lavava o tubo, colocava de novo anticoagulante, etc. Por que a gente utiliza o EDTA e não utiliza outros anticoagulantes para fazer hemograma? Quem saberia responder? Eu posso fazer hemograma com... Oi? O EDTA não modifica a morfologia, ele contribui para preservar. Mas isto é ad eterno? Não. Então, por isso, principalmente quando a gente tem uma prática de coleto a amostra agora e só vou conseguir fazer o hemograma à tarde, ou algo do gênero, o que geralmente se faz? Em até 2 horas após a coleta, você faz uma lâmina. Você já deixa uma lâmina pronta, não precisa corar, só faz o estiraço sanguíneo e deixa lá. Se quando você for colocar no equipamento, depois eu vou explicar, e ele der alguma alteração, você tem uma lâmina que está refletindo o estado daquelas células, a morfologia daquelas células, lá no momento que foi coletado. Não por algum tipo de mudança por conta da conservação, etc. Tudo bem? Agora, tem lugares que vai processar à tarde e só faz a lâmina à tarde, se houver necessidade. Qual acaba sendo o problema? Se a amostra sofreu algum tipo de mudança morfológica por conta do tempo de estocagem ou algo do gênero, ou da estocagem inadequada, a lâmina vai refletir exatamente aquilo. Não vai refletir o estado do paciente, se ela for feita no nível de imunodepressão. Então, só para correlacionar, existe uma recomendação de volume de sangue para a quantidade de anticoagulante, né? Então, em média,
a gente usa, no caso do EDTA de sódio, miligramas por ml de sangue de 1,4 a 2, dependendo se for de potássio ou de sódio. A gente geralmente num tubo de 4 ml, a gente às vezes usa o equivalente, quando é em gotas, é equivalente a uma gota. 50 microlitros até 100 microlitros dá para anticoagular até 4 ml. Às vezes você vê só uma névoa na parede do tubo, diferente do citrato de sódio, que a relação do volume é um pouco maior. Então a gente sempre tem que respeitar isso. Uma outra coisa importante, não preencher o volume adequado pode promover hemodiluição, principalmente não no EDTA menos, mas no citrato sim. E no caso de você coletar quantidades inadequadas, pode haver coagulação, formação de microcoágulo, compromete a amostra. Quais são os interferentes que podem contribuir para a perda de qualidade, né, principalmente da amostra? Tempo muito prolongado da coleta para a realização do exame, coleta de manhã, vou só na manhã seguinte analisar, uso de alguns medicamentos, o plasma lipêmico por conta da turbidez, que eu havia dito, né, e quando a gente vai fazer a avaliação da hemoglobina, isso pode pseudo-aumentar. Garroteamento prolongado, acontece muito para quem está aprendendo coleta, né? Garroteia, mapeou o vaso, é este o vaso. E ele quase nem tira o olho de lá para ver se o vaso não sai dali, porque vai que ele se esconde. E aí vai preparar as outras coisas. O tempo que você está preparando, o garrote está lá, né? Eu sempre digo o seguinte, garroteia, mapeia o vaso, vê qual o melhor vaso, até pergunta para o sujeito, dá uma olhada no dorso da mão, geralmente a gente sempre escolhe o lado que não é dominante, embora o lado dominante é o mais fácil de coletar. Então, se às vezes tem gente que tem dificuldade com direita e esquerda, né? Então, se a pessoa não sabe se é destro ou se é canhoto, você olhando no dorso da mão dá para saber qual é o lado dominante, porque geralmente os vasos são mais envolvidos. Só não vale para quem pilota moto, por exemplo, como eu, porque os dois lados acabam, ou quem usa as duas mãos, ou tem algum tipo de habilidade, faz algum tipo de atividade manual. Porque aí você sabe qual é o dominante e coleta do outro lado. Erros de punção, exercício físico pouco antes, o cara nunca fez atividade física na vida e resolveu aquele dia ir para o laboratório, como sábado de manhã, vai pegar a bicicleta e vai para o laboratório com a bicicleta. E homogeneização inadequada, em média são 8 vezes. Tem gente que faz assim, né? E já põe lá. São em média 8 vezes e não é um negócio... E ao tempo em que você está segurando mesmo lá o algodão para estancar o sangramento da punção. Então isso é com calma, geralmente a gente quando está aprendendo fica desesperado, né? Porque você está com medo de errar, de esquecer alguma coisa, enfim, e aí acaba, você quer lá logo pôr para se ver livre do sujeito. Ufa, não deu problema nenhum, né? Quais são os problemas de punção que geralmente nós temos? Professor, uma pergunta. É verdade que eu via muito isso idoso fazendo, aí passaram para mim que não pode. Não, esse tapinha aí, tapinha não funciona em muitas situações, entre elas esta, por exemplo. Aí, porque geralmente era mais idoso, que já chegava e batendo assim, ia falando que não pode, daí colher do outro braço. Como assim, acorda, vaza, parece, não. Basicamente é garroteamento. Você tem que garrotear, lógico, não é nada pessoal com a pessoa, né? Garroteia de tal forma a obliterar o vaso sanguíneo, interromper o retorno venoso. E outra dica que eu sempre dou, manda o paciente abrir e fechar a mão, força nessa mão. Lógico, se o sujeito tiver algum tipo de paralisia, algo do gênero, e se ele tiver sedado também não dá. Mas é abrir e fechar a mão, porque a contração da musculatura do antebraço comprime o vaso e promove o retorno. Quando promove o retorno, não tem jeito, o vaso tem que subir. Boa parte, bom, primeiro você tem que conhecer a anatomia, não tem jeito, tem que passar a via basílica ali, a cefálica também. Agora, a medial, a lateral, o grande problema é que as pessoas, por vezes, não conhecem a anatomia da região. Segundo, quer dizer, se anatomicamente eu sei que passa um vaso ali, pode ser um pouquinho mais para medial ou para lateral, mas tem que estar ali. E segundo, que as pessoas ficam assim, na hora que vão sentir, ficam fazendo carinho né? Não, gente, é verificar mesmo a saliência do vaso, porque não tem jeito, mesmo na fossa anticubital ele aparece. Eu diria para você que não tem erro, o tapinha não pode, depois que você fez a antisepsia, nem pensar de pôr a mão lá, nem para dar tapinha, nem para sentir de novo. Então você mapeou, marca o lugar, e o detalhe, a angulação correta, porque tem vasos que são mais longitudinais, tem vasos que são oblíquos,
Grande problema é que muita gente, às vezes o vaso é oblíquo e ele introduz a agulha de forma longitudinal, acaba transfixando o vaso. Óbvio que não vai ver. E o problema da coleta vaga é que você só percebe isso depois. Depois que você colocou o tubo e não veio nada. E aí você tira aquele tubo e ficar explorando o braço do sujeito de jeito nenhum. Né? Eu sempre digo o seguinte, vai fazer, tenta fazer com o máximo de certeza, por isso que é importante primeiro mapear o vaso. Quando eu dou a disciplina de coleta, a primeira coisa que eu falo para os alunos é assim, é uma aula inteira só observando os diferentes tipos de tom de pele, o que é capilar superficial e a diferença disso para um vaso que você pode acessar com uma agulha e fazer uma coleta. Porque se você tenta fazer isso num capilar, estoura e fica aquele hematoma enorme e a pessoa, lógico, vai ficar incomodada. Se o seu colega é de sala, ele pode até achar que é um problema pessoal com você. Até aí tudo bem, o problema é quando eles vão reclamar na ouvidoria porque você deixou o braço dele demasiado. E aí tem várias situações, né? Se você pegar um vaso já colabado, às vezes o indivíduo o bisel fica encostado na parede do vaso, não vai vir nada, ele tem que estar dentro do vaso. Esses são alguns dos erros de função. Basicamente o que nós utilizamos, né? E aí tudo hoje tem que mostrar transparente para o paciente, o tubo, o álcool para fazer a dissepsia, a própria agulha, as luvas e a caixa para descarte pérfuro cortante. Estou ressaltando isso, gente, porque a gente pensa em se essa etapa pré-analítica não for bem feita, a interpretação do resultado fica equivocada. Bom, então, superada a etapa de coleta, coletei o tubo e detalhe. Acontece muito do sujeito fazer a coleta e errar o tubo, principalmente quando não é o laboratório que faz a coleta. O que eu tenho que fazer? Nova coleta, não tem jeito. Certa vez foi um menino treinar lá comigo, porque ele queria assumir os plantões, eu perguntei se tem experiência, tem, bastante e tal, tá bom. A menina da enfermagem veio e entregou os 3 tubos para fazer os exames bioquímicos de TP, TTPA, de coagulação e o hemograma. E aí na hora de fazer a avaliação eu peguei o tubo de citrato de sódio, que retira totalmente o cálcio e adiciona ainda sódio na amostra, e dei para o menino fazer sódio e potássio. E ele não teve dúvida, foi lá, fez, repetiu o exame, deu um resultado bizarro, 0 de cálcio, uma hipernatremia, o sódio lá em cima. Falei, fulano, e o resultado? Ah, deu isso. Falei, você tem certeza? Tem. Aí depois eu peguei o tubo correto e fiz, óbvio, não era nada daquilo. Falei, olha, você usou o tubo errado, mas você me induziu ao erro. E se fosse a menina da enfermagem entregando o tubo errado para ele? Ele faria o exame? Faria. Então, esta parte inicial, ou seja, falar da qualidade, do tipo de amostra que você vai usar, etc., é fundamental. Se eu errei aqui, todo o resto vai ser equivocado. E aí a pergunta que não quer calar, como que eu sei qual tipo de amostra que eu utilizo quando eu vou fazer um teste? Onde que eu obtenho essa informação? No google.com? É uma estratégia. Se estiver no laboratório, onde? Na bula do kit. Geralmente as pessoas, quando vão fazer aula prática, seja de bioquímica, imuno, qualquer coisa, detestam ler bula de kit. A primeira coisa que eu faço, antes do cara pôr a mão em qualquer coisa no laboratório, você sabe o que você vai fazer? A, C, não invento? Não. Qual a sequência, qual a amostra, etc. Onde você vai obter essa informação? Então leia a bula, porque lá tem informações para que serve, quais são os principais interferentes e qual a amostra que você utiliza. E como você deve coletar. Se tem algum preparo, precisa de jejum, se não precisa. Todas essas informações tem lá. Boa parte dos laboratórios transformam essas informações, acabam transpondo as informações da bula para um documento chamado de POP, Procedimento Operacional Padronizado. Então, qualquer um que tenha dúvida no laboratório qual é a amostra para aquele determinado, tem alguns desses POPs que são digitais, você acessa de qualquer lugar do laboratório, tem outros que são físicos, você tem que ir lá e buscar esse formulário. Tudo bem? Bom, então, uma vez vencida a etapa da coleta, a gente encaminha essa amostra para a hematologia para fazer o exame. Basicamente, o exame é dividido em quê? Eritrograma, que é o estudo da série vermelha, leucograma, contagem de plaquetas e, por vezes, os médicos também solicitam alguns exames que estão associados. Eu diria para vocês que o mais importante é a contagem reticulócita. VHS, ou velocidade de hemossedimentação, geralmente a gente só vê solicitando VHS aqueles médicos que têm um CRBM
4.000 e alguma coisa, hoje já está em 180.000 só em São Paulo, né? Ou às vezes de outros estados quando eles vêm fazer residência aqui. O VHS, eu costumo dizer que é aquela coisa, de eu olhar para o céu agora como está e dizer, ó, vai chover, vai fazer sol, vai nevar, vai fazer tudo. Quer dizer, qual é a confiabilidade que eu tenho de só olhar para o céu sem nenhuma característica específica e dizer qual a previsão do tempo? O VHS, se inclinar a pipeta em 10 graus, ele altera. Se a mulher que está gestante, altera. Se tiver infecção, altera. Mas se for idoso, altera. Se for muito novo, altera. Quer dizer, altera com tudo. E a gente sempre diz que um bom marcador, ele sempre tem que guardar relação direta com uma alteração específica. Quer dizer, se ele se altera com absolutamente quase tudo, ele não guarda relação com nada. Então é a mesma coisa dizer, olha, o VHS está alterado. Pode ser gestante, pode ser idoso, pode ser criança, pode ser que está com infecção de garganta, pode ser que está com tudo. Então é quase que caiu em desuso. Mas tem alguns médicos que ainda pedem, o laboratório tem que estar preparado e tem que fazer. Principalmente para criança.